e 101. Sua humildade e simplicidade eram conscientes. Ele não queria formar homens dignos de dó, mas homens lúcidos, seguros e coerentes. 102. O Mestre alarma seus discípulos com procedimentos impensáveis. Cristo agia como um arquiteto de novas relações sociais. Não apenas a solidariedade, a capacidade de se doar, de cooperar mutuamente, de considerar as necessidades do outro deveriam regular as relações humanas, mas também os sentimentos mais nobres da tolerância deveriam regulá-las e até embriagá-las. A tolerância é uma das características mais sofisticadas e difíceis de ser incorporada na personalidade. É mais fácil adquirir cultura do que aprender a ser tolerante. Uma pessoa tolerante é compreensiva, aberta e paciente. Já a intolerante é rígida, implacável, tanto com os outros como consigo mesma. É prazeroso conviver com uma pessoa tolerante, mas é angustiante conviver com uma pessoa rígida, excessivamente crítica. No projeto de Cristo, as funções sociais são mantidas. Os políticos, os empresários, os intelectuais, os trabalhadores continuam desenvolvendo suas atividades profissionais. Apesar da preservação das atividades sociais, todos deveriam aprender a despojar-se da necessidade de estar uns acima dos outros, todos deveriam aprender a exercer a cidadania e a solidariedade em seus amplos aspectos. As mudanças que ele propõe são de dentro para fora e não o contrário. Cristo indicava claramente que qualquer mudança exterior sem uma reorganização interior era mera maquiagem social. 103. O objetivo dele não era reformar a religião judaica. Seu projeto era muito mais ambicioso. Cristo desejava causar uma profunda transformação no cerne da alma humana, uma profunda mudança na maneira de o homem pensar o mundo e a si mesmo. Como Cristo poderia ensinar lições tão refinadas àquele grupo rude, inculto e intempestivo de jovens galileus? Como poderia ter êxito nessa empreitada se, passados tantos séculos, nós que vivemos em sociedades tão aculturadas, saturadas de universidades e informações, não escalamos os primeiros degraus dessa jornada? É possível falar por anos a fio sobre solidariedade, cidadania, amor ao próximo, capacidade de se doar, e, ainda assim, gerar um grupo de pessoas individualistas, que são incapazes de se colocar no lugar do outro. Vejamos como esse mestre sofisticado agiu. Certa vez, todos os seus discípulos estavam reunidos conversando. O ambiente parecia comum. Nada de estranho pairava no ar. Então, de repente, Cristo teve mais uma atitude que deixou todos os seus discípulos perplexos. Convém dizer que o fato que relatarei ocorreu no final da sua vida e que ele tinha consciência de que sua morte se aproximava. Então, precisava treinar os seus discípulos para aprender as mais profundas lições da existência. Àquela altura, Cristo era profundamente exaltado e admirado pelos discípulos. Toda pessoa superadmirada fica muito distante daqueles que a exaltam. Ele tinha grande popularidade, as multidões o seguiam atônitas. Os discípulos, por sua vez, estavam extasiados por seguir um homem tão poderoso, que acreditavam ter nada menos que status de Deus. Os imperadores romanos queriam desesperadamente um pouco desse status e, para tanto, usavam a violência. Cristo adquiriu esse status espontaneamente. Seus discípulos o consideravam tão grande que para eles Cristo estava nos céus, e eles estavam aqui na terra como simples aprendizes, servos. Diante disso, chegou o momento de esse mestre intrigante dar-lhes uma lição inesquecível.
Quando todos o colocavam nas alturas, inatingível, subitamente se inclinou em silêncio, chegando ao nível dos pés dos seus discípulos. Tomou calmamente uma toalha, colocou-a sobre seus ombros, pegou uma bacia de água e, sem dizer palavra alguma, começou a lavar os pés deles 104. Que cena impressionante! Que coragem e despojamento! Nunca ninguém que foi considerado tão grande se fez a si mesmo tão pequeno. Nunca ninguém com o indescritível status de Deus fez um gesto tão humilde e singelo. Nunca o silêncio foi tão eloquente. Todos os discípulos ficaram perplexos com sua atitude. Em Roma, os imperadores queriam que os homens se prostrassem aos seus pés e os considerassem divinos. Em Jerusalém, havia alguém que foi reconhecido como Deus, mas, ao invés de exigir que os homens se prostrassem aos seus pés, ele se prostrou aos pés deles. Que contraste! Não são apenas as palavras de Cristo que não têm precedente histórico, mas também os gestos. Na sua época, os calçados não eram fechados, a higiene era pouca e o pó era intenso, pois não havia calçamento nas ruas. A grossa camada de sujeira dos pés daqueles pescadores não era um problema para alguém que conhecia a arte da humildade no seu patamar mais sublime. Ele tinha tanto uma coragem incomum para vencer o medo e a dor como para ser humilde e envolver as pessoas. Imagine um grande empresário tendo uma atitude dessa diante dos seus empregados. Imagine um juiz lavando os pés de um réu ou um reitor de uma universidade cingindo os lombos com uma toalha e procurando os calouros da sua escola, tão inibidos com o novo ambiente, para lavar seus pés. É difícil imaginar. Os gestos de Cristo são impensáveis, surpreendentes. Pedro ficou tão perplexo que quis impedir-lhe o gesto. Ele não compreendeu nem suportou a humildade do Mestre. Há pouco tempo o próprio Pedro o havia reconhecido como o Filho do Deus vivo que era, um com o Pai. Ele poderia indagar: como pode alguém que considerei como Deus infinito lavar os pés de um pequeno homem finito? Cristo abalou os alicerces da sua mente. E, sem dizer nada, fez Pedro e seus amigos repensarem profundamente suas histórias de vida. Pedro estava tão atônito que disse que era ele quem deveria lavar os pés de Cristo. Todavia, Cristo foi incisivo, dizendo que se não lavasse os pés de Pedro, esse não teria parte com ele. Os discípulos de Cristo não tinham prestígio social. Eram o que havia de pior em termos de cultura e educação na época. Apesar da desqualificação sociocultural, honrou e cuidou intensamente desses galileus. Cristo teve o desprendimento de lavar os pés dos seus discípulos. Só uma mãe é capaz de ter um gesto tão amável e espontâneo como o dele. Com essa atitude eloquente, economizou milhões de palavras e se notabilizou não apenas como um mestre inteligente e sofisticado, mas como mestre dos mestres, da bela e imprevisível existência humana. Silenciosamente, vacinou os seus discípulos contra a ditadura do preconceito, contra qualquer forma de discriminação, bem como contra a competição predatória, o individualismo e a paranoia compulsiva de ser o número um, que é um dos fenômenos psicossociais mais comuns e doentes da sociedade moderna. Tal paranoia, em vez de contribuir com a eficiência intelectual, pode tanto abortar a criatividade como gerar uma contração do prazer pela existência. É possível ser o número 2, 5 ou 10 com dignidade em qualquer atividade social e profissional. É possível até se despreocupar com qualquer tipo de classificação e exercer com naturalidade as atividades humanas dentro das próprias limitações que cada um possui. É possível, em algumas esferas, ir ainda mais longe, ou seja, colocar as metas coletivas acima das individuais.
Esse era o ardente desejo de Cristo, abrindo as janelas da mente dos seus discípulos. Os discípulos também viviam debaixo da paranoia de ser o número um. Não muito tempo antes de Cristo dar-lhes essa profunda lição, eles disputavam para ver quem seria o maior entre eles 105. Tiago e João, por intermédio da sua mãe, chegaram até a fazer um pedido ousado ao Mestre, para que um assentasse à direita e outro à esquerda quando ele estivesse em seu reino, que inicialmente pensavam se tratar de um reino político 106. Agora, com seu gesto chocante, o Mestre penetrou nas entranhas dos seus seres e os vacinou com exímia inteligência contra as raízes mais íntimas da competição predatória. Ao descer ao nível dos pés dos seus seguidores, ele golpeou profundamente o orgulho e a arrogância de cada um deles. Os pés são condutores da trajetória existencial. Cristo queria expressar que nessa sinuosa e turbulenta trajetória de vida o ser humano deveria lavar os pés uns dos outros, ou seja, deveria cooperar, ser tolerante, perdoar, suportar, cuidar, proteger e servir uns aos outros. São lições profundas e dificílimas de serem aprendidas. Após lavar os pés dos discípulos, Cristo rompeu seu silêncio e começou a exteriorizar suas intenções. Não precisava falar muito, pois com seu gesto surpreendente já havia falado quase tudo. Ele fez críticas contundentes ao superficialismo das relações sociais e políticas e declarou que, ao contrário do que pensavam, aquele que desejasse ser o maior entre eles, teria de se fazer menor do que os outros, teria de aprender a servir 107. Se ele como mestre se despojava da sua posição e os servia, eles, que eram seus discípulos, deveriam fazer o mesmo uns aos outros. A hierarquia proposta por Cristo era, na realidade, uma anti-hierarquia, uma apologia à tolerância, à solidariedade, a metas coletivas, à cooperação e à integração social. O maior é aquele que mais serve, que mais honra, que mais se preocupa com os outros. Em qualquer ambiente social, o maior recebe mais honra, mais privilégios, mais atenção do que o menor. Todos focalizam as pessoas proeminentes. A estética vale mais do que o conteúdo. O espirro intelectual de um grande político, de um empresário, de um artista famoso, de um chefe de departamento de uma universidade causa mais impacto do que os brilhantes pensamentos de uma pessoa sem expressão social. Porém, as características da escola de Cristo são tão ímpares que chocam o mundo moderno. Chocam tanto o capitalismo como o socialismo. Qualquer pessoa, inclusive os cientistas, que tentar estudar a inteligência de Cristo ficará intrigada e ao mesmo tempo encantada com os paradoxos que a cercam. Como é possível alguém que teve uma simples profissão de carpinteiro, que precisava entalhar madeira para poder sobreviver, ser colocado como autor da existência, como arquiteto do universo? Registro de João 1 diz que, tudo foi feito nele e para ele e sem ele nada do que foi feito se fez. 108. Como pode alguém dizer que tem o segredo da eternidade e se humilhar a ponto de lavar os pés de simples pescadores galileus que não tinham qualquer qualificação social ou intelectual? Como pode alguém que superava todo tipo de medo, que era tão corajoso e inteligente, ter se permitido passar pelo caos indescritível da cruz, pela lenta desidratação, dor e exaustão física e psicológica gerada por ela? A história de Cristo é admirável. O audacioso projeto transcendental. Não devemos pensar que Cristo estava produzindo um grupo de pessoas frágeis e despersonalizadas. Pelo contrário, ele, por meio dos seus princípios inteligentes e incomuns, estava transformando aquele grupo de incultos galileus na mais fina estirpe de líderes.
Líderes que não tivessem a necessidade de que o mundo gravitasse em torno deles, que se vacinassem contra a competição predatória e contra as raízes do individualismo. Líderes que tivessem mais prazer em servir do que em ser servidos, que aprendessem a se doar sem esperar a contrapartida do retorno, que estimulassem a inteligência uns dos outros e abrissem as janelas do espírito humano. Líderes que não fossem controlados pela ditadura do preconceito, que fossem abertos e inclusivos. Líderes que soubessem se esvaziar, que se colocassem como aprendizes diante da vida e que se prevenissem contra a autossuficiência. Líderes que assumissem suas limitações, que enfrentassem seus medos, que encarassem seus problemas como desafio. Líderes que fossem fiéis à sua consciência, que aprendessem a ser tolerantes e solidários. Líderes que fossem engenheiros de ideias, que soubessem trabalhar em equipe, que expandissem a arte de pensar e fossem coerentes. Líderes que trabalhassem com dignidade seus invernos existenciais e destilassem a sabedoria do caos, que vissem suas dores e dificuldades como uma oportunidade de serem transformados interiormente. Líderes que, acima de tudo, se amassem mutuamente, que tivessem uma emoção saturada de prazer e vivessem a vida com grande significado existencial. As palavras são pobres para retratar a complexidade e a ousadia sem precedentes tanto da inteligência como do propósito transcendental de Cristo. Os textos das suas biografias são claros: ele não queria melhorar ou reformar o homem, mas produzir um novo homem. Não há uma equipe de recursos humanos, uma teoria educacional, uma teoria psicológica, uma escola de pensamento filosófico e uma universidade que tenha uma abrangência e complexidade tal como a escola da existência de Cristo. Ele tinha uma paixão indescritível pela espécie humana. Os professores desistem com facilidade dos seus alunos rebeldes. Os pais se desanimam dos seus filhos problemáticos. Os executivos excluem seus funcionários que não se enquadram em sua filosofia de trabalho. Enfim, nos afastamos das pessoas que frustram nossas expectativas, que nos causam sofrimentos. Porém, o comportamento de Cristo era diferente. As pessoas podiam negá-lo, como Pedro, traí-lo por 30 moedas de prata, como Judas, rejeitá-lo, feri-lo, desistir dele e só se preocupar com suas necessidades materiais e com sua imagem social, porém ele nunca desistia, desprezava ou excluía ninguém. Seu amor era incondicional. Sua motivação para abrir as janelas da mente e do espírito humano era forte e sólida e ia muito além da motivação discursada pelos conferencistas da área de recursos humanos da atualidade. Sua esperança na transformação do outro, independente de quem seja, era arrebatadora e rompia com a lógica. Ele desejava colocar todo ser humano numa academia de inteligência, numa escola de sábios e de líderes. As complexas características da personalidade de Cristo evidenciam claramente que ela não poderia ser construída pela criatividade intelectual humana. Sua inteligência ultrapassa os limites de nossa imaginação. O mundo para comemorar o seu nascimento no final de dezembro, mas a maioria das pessoas não tem consciência de como ele foi uma pessoa magnífica e surpreendente. Mesmo que Cristo não tivesse feito nenhum milagre, os seus gestos e seus pensamentos foram tão eloquentes e surpreendentes que, ainda assim, ele teria dividido a história. Depois que ele passou por esta sinuosa e turbulenta existência, a humanidade nunca mais foi a mesma. Se o mundo político, social e educacional tivesse vivido minimamente o que Cristo viveu e ensinou, nossas misérias teriam sido extirpadas, teríamos sido uma espécie mais feliz.
Neste primeiro livro da série, Análise da Inteligência de Cristo, subtítulo, O Mestre dos Mestres, estudamos a sua sofisticada inteligência até a noite em que foi traído no Getsemane. No segundo livro da série, subtítulo, O Cálice, que será publicado no segundo semestre de 2000, investigaremos toda a escalada de sofrimento que ele passou do Getsemane até a sua morte clínica. Cristo, durante toda sua trajetória de vida, teve todos os motivos para adquirir depressão, mas não a teve, pelo contrário, era emocionalmente alegre. Teve também todos os motivos para adquirir ansiedade, mas não a teve, pelo contrário, era tranquilo, lúcido e sereno. Todavia no Getsemane expressou que sua alma estava profundamente triste. O que ele vivenciou neste momento, depressão ou uma reação depressiva momentânea? Qual a diferença entre esses dois estados? Que procedimentos Cristo tomou para administrar seus pensamentos e sair da sua dramática tristeza? O mestre de Nazaré disse: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas não faça como eu quero, mas como tu queres. Ele hesitou diante da sua dor. Alguns veem aqui recuo e hesitação. Todavia, se estudarmos profundamente suas reações e pensamentos, compreenderemos que ele expressou naquela noite densa e fria a mais bela poesia de liberdade, resignação e honestidade. Tinha plena consciência do cálice que beberia. Seria espancado, açoitado, zombado, cuspido, uma coroa de espinhos seria cravada em sua cabeça e por fim passaria por 6 longas horas na cruz. Viveria cerca de 30 tipos de sofrimentos até as últimas batidas do seu coração, até morrer esgotado pela desidratação, hemorragia e falência cardíaca. Jesus Cristo tinha consciência de que teria que suportar o insuportável e, o que é pior, tinha que suportá-lo com a mais alta serenidade e tolerância, e sem qualquer tipo de anestesia, por isso recusou o vinho e o fel. O que nenhum psiquiatra ou psicólogo conseguiria suportar, ele suportou com a mais sublime dignidade. Suportou o caos não como filho de Deus, mas como um homem. Expressou sabedoria numa situação que deveria imperar apenas o medo e a irracionalidade, mostrou tolerância numa esfera onde só havia espaço para sentir o ódio, revelou amabilidade num território onde deveria apenas florescer a ansiedade e o desespero. Os mais eloquentes filósofos, pensadores e cientistas, se tivessem estudado a personalidade de Cristo, teriam compreendido que ele atingiu o apogeu da saúde emocional e intelectual. A psicologia e a psiquiatria têm muito o que aprender com os pensamentos e reações que Cristo expressou nos momentos finais da sua história. Na minha análise, esses momentos revelam a mais bela passagem da literatura mundial. Estudar a escalada de sofrimentos que Cristo atravessou contribuirá para prevenirmos as mais insidiosas doenças psíquicas das sociedades modernas, a depressão, a ansiedade e o estresse. Também contribuirá para expandirmos a arte de pensar, refinarmos a sabedoria e enriquecermos o sentido de vida, mesmo diante das dores da existência.